Luís Pinheiro de Almeida nasceu em Coimbra em 1947. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa. Foi jornalista na agência Lusa e nas que a precederam, tendo desempenhado as funções de editor de política, chefe de redação, subdiretor e diretor adjunto. Colaborou com a revista Opção, o semanário O Jornal, programa Informação 2 da RTP e foi fundador dos jornais Blitz e O Globo e das revistas Voice, Elan e da RFM. Fez parte das equipas de informação da Manhã Rádio Comercial e foi coautor de diversos programas de informação da Rádio Renascença e do Correio da Manhã Rádio. Foi autor e coautor de programas de rádio como Amigos de Alex, Há Horas Felizes, na Rádio Renascença, RFM, O Mensageiro da Moita, na Rádio Vox e dos programas RTP, Viva a Música e 24 Horas. O percurso profissional do nosso convidado dava para fazer um livro, mas o que o traz hoje ao podcast de Música e Som é a sua relação com uma banda da qual talvez já tenham ouvido falar. Luís Pinheiro de Almeida é o sócio número 130.222 do fã-clube oficial dos The Beatles. Entrevistou Paul McCartney 2 vezes, uma em 1987 e outra em 1989. É ainda autor e coautor dos livros Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa, Beatles em Portugal, Biografia do Iê, Luís Pinheiro de Almeida com os Beatles, Caro Jó e Viagem no Tempo. Entre 2016 e 2019 fez o apontamento Luís Pinheiro de Almeida com os Beatles no programa do Júlio Heitor na Rádio Renascença. No mercado discográfico é autor das coletâneas de discos, Biografia do Pop Rock, editado pela Movieplay em 1997, O Leonidis Lisboa, editado pela EMI em 2004, Vozes da Rádio, editado pela iPlay em 2011, Melodias para Sempre, editado pela iPlay também em 2011, Os Fabulosos Anos 60, 70 e 80, pela iPlay em 2012, e Love Me Do, editado também pela iPlay em 2013. Em 2017 foi um dos fundadores da Associação Cultural Efêmera. Luís, nasceste em 1947, por isso, quando os Beatles surgiram perante o mundo, em 62, eras tu adolescente. Muito, 15 anos. 15 anos. Lembras-te quando ouviste os Beatles pela primeira vez? Foi amor à primeira audição? Meio amor, não foi logo a primeira, não foi amor inteiro à primeira edição. Eu nasci em 47, é verdade, e, portanto, nasci em Coimbra. O que quer dizer? Quer dizer que eu ouvia muito fado de Coimbra, ouvia José Afonso, Adriano Correia de Oliveira, tudo nessa zona. O meu pai ouvia música clássica, Tchaikovsky, Mozart, Chopin, essas coisas. A minha mãe gostava da chamada música ligeira, que depois veio a ser conhecida como nacional cancionetismo, e hoje em dia Pimba, que é mais chique. E então ouvia o Tony de Matos, Artur Ribeiro, adorava Artur Ribeiro, até o Tristão da Cirela conseguia ouvir, mas sobretudo Artur Ribeiro. E o meu irmão mais velho ouvia rock, Elvis, Ricky Nelson, e quando ele punha aquilo a tocar, eu fugia de casa que não conseguia ouvir. Sério, os meus ouvidos estavam treinados para outro tipo de música. E eu fugia e saía de casa, não conseguia, era insuportável para os meus ouvidos. E este não quando, em novembro de 1963, eu lembro-me disto, da data muito bem, foi na altura do assassínio do Kennedy. Kennedy foi morto a 22 de novembro de 63. E foi mais ou menos por essa altura que fui com os amigos meus para um sobreiro. Eu vivia no bairro Marchal Carmona, que hoje se chama bairro Norton de Matos, e ainda existe, um sobreiro, e ele com giradiscos portátil, ficávamos na sombra do sobreiro a ouvir discos dos Beatles, e mesmo assim eu não consegui gostar logo imediatamente dos Beatles. Detestei o Twist and Shout, detestei o She Loves You. A única música que me tocou foi o Do You Want to Know a Secret. E hoje em dia, quando me perguntam qual é a música de que eu mais gosto,
que essa é uma pergunta dificílima de responder. Eu tenho 2 músicas para isso. Primeiro, Do You Want to Know a Secret, porque foi a primeira música que me encantou. E a segunda é o In My Life, que é a música que eu Lindíssima. que é a música que eu quero que seja tocada no meu funeral. Já ficas a saber. Ok. Pronto, respondi. Era isto. Muito bem. Todos sabemos o impacto que os Beatles tiveram na música e na cultura um pouco por todo o mundo, mas esse impacto foi significativo no mundo, sobretudo anglo-saxónico, onde a música já fazia parte do dia-a-dia das pessoas. Imagino que no Portugal dos anos 60 essa pedrada no charco tenha sido ainda mais evidente. Para mim foi, eu posso explicar porquê. Porque eu e os da minha geração, penso eu, temos o trauma do francês. Claro. Na minha geração nós éramos subcarregados com o ensino do francês. O francês, a cultura francesa, tudo em cima de nós. Logo no primeiro ano do liceu, francês, inglês, nada. Eu que sou muito mais novo do que tu. Pois, deve ser. Não sou muito mais, mas sou um bocadinho mais novo do que tu. Sim. Eu nasci em 62, precisamente, no Tens idade dos Beatles. Certo. Mas mesmo eu... Desculpa. Diz? Em que dia, desculpa? 10 de dezembro. As Beatles são um mês mais velhos do que tu. Pronto. Mas e mesmo eu, na escola, o que eu tive foi sempre francês. Francês, exatamente. Eu só tive inglês no secundário. Portanto, já muito depois do 25 de Abril. Isso, e respondendo à tua pergunta, por isso é que a entrada dos Beatles, a entrada da cultura anglo-saxónica, varreu também um bocado com isso. Varreu com a cultura francesa, e a cultura anglo-saxónica era muito mais progressista. Apesar dos franceses terem, sei lá, Gilbert, ajuda-me lá, o Charles Aznavour, os belgas tinham o Jacques Brel, essas coisas todas, mas a cultura anglo-saxónica foi mais abrangente e explodiu com isso tudo. Portanto, desse ponto de vista foi muito mais fácil a cultura anglo-saxónica entrar em Portugal. Para mim foi um alívio, então. Estava farto dos franceses. De toda maneira. Embora eu goste de alguma música francesa, gosto. Sempre gostei da Françoise Hardy, sempre gostei da Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Les Chats Sauvages, sempre gostei dessas coisas. Nem as nego, nem renego. Como alguma música italiana também gostei. Mas, de facto, os anglo-saxónicos, mais os anglo-saxónicos da Grã-Bretanha, do que propriamente os Estados Unidos. Por exemplo, eu aos Estados Unidos também não vou lá muito. A única banda norte-americana que eu gosto, ou gostava, agora, confesso que eu sou ignorante da música atual. A minha música, o meu interesse, o meu gosto na música acabou nos anos 90, não acabou com os Beatles, se calhar. Acabou o Britpop nos anos 90, os Oasis, os Blur, etc. A partir daí não sei nada. Pronto, é a vida. Britpop que ia buscar muito à sonoridade dos Beatles. Claro, é óbvio. Sim. Mas olha, posso contar aqui eu uma vez fui entrevistar o Noel Gallagher, porque eu tenho grande estima e consideração, como diria o meu amigo João Soares, diz sempre, já reparaste as entrevistas de João Soares, sim. Diz sempre para quem é oponente dele, diz, por quem tem estima e consideração. É verdade. Mas já está fora do contexto aqui. Eu fui entrevistá-lo, foi no festival Tea in the Park, e ainda eles não tinham gravado o álbum deles, portanto, eu acho que foi em 91, 92, na Escócia, Tea in the Park, em que eles nem sequer tocavam na tenda principal, tocavam numa tenda pequenina, num palco secundário. Eu consegui uma entrevista com ele, na van dele, vê lá tu, a chover torrencialmente, o Noel cheio de garrafas de cerveja e o irmão o Liam cá fora a chover torrencialmente com uma camisola do Brasil a jogar à bola. E o que é que nós estivemos a discutir? Assim, eles gostavam muito de futebol. Jogando bastante. E continuam, eles são coisas do Manchester City, são fanáticos do Manchester City. E o que é que eu estive a discutir com o Noel? Os discos piratas dos Beatles, cada um de nós tinha.
Eu assim, e tu tens este? Eu, claro que tenho. E tu tens este? Claro que não havia de ter. Passar, em vez de estar a perguntar aos Oasis, como é que gravava, e o que é que gravava, e quando é que saiu o disco, não. Estivemos a discutir Beatles. Isto para dizer o quê? Para dizer que o Britpop vai buscar muito aos Beatles, é verdade. Pois, um dos campeões do Britpop eram os Oasis e o Blur também. Eu sempre fui mais Oasis que o Blur. Afinal, os manos Gallagher são uma simpatia. Quer Ao dizer, contrário do que... Calma. O Noel, eu o Liam nunca falei com ele. Ok. Por opção. Certo. O Noel sempre falei com ele, tenho milhares de autógrafos dele, até tenho uma garrafa de Beck's vazia, por onde ele bebeu numa conferência de imprensa em Inglestown, na Escócia. Sério. Então, o Noel acho que é educado, é culto, sabe música, não é hostil. O Liam dizem que sim. O problemático é o Liam. Que até vomita enquanto está a dar. Sério, foi conhecer. Mas eu não tenho nenhum contato com ele, não sei, não posso falar dele. Mas o Noel sim. Portanto, voltando, desculpa, as palavras é com mais cerejas. Mas a ideia é essa? Portanto, a minha visão na música acabou com o Britpop. E os Oasis também têm tudo e mais alguma coisa. Sério. Até tenho uma caixa que vale balúrdios neste momento, porque eu tenho a mania de guardar tudo. Eles editaram, imitando os Beatles, editaram uma caixa de madeira que é um amplificador Vox, exatamente igual ao que os Beatles tinham, exatamente, com os CD singles metidos lá, a coisa. Só que essa caixa vale dinheiro, mas vale muito mais se estiver dentro de uma caixa de cartão que eles tinham, onde tinha escrito também Oasis. E eu tenho tudo, guardei tudo. Vale balúrdio. Estou rico. Muito bem. Qualquer dia compro a tua empresa. Olha. Bem, Luís, este podcast fala de música e de som, mas tu és de facto o primeiro convidado aqui que não é um audiófilo, nem nada que se pareça. Enquanto que há pessoal que gasta rios de dinheiro em hi-fi, tu gastas rios de dinheiro em discos. Sim. Gastando. Pronto. E nós achamos muito bem aqui. Tens ideia de quantos discos tens entre CDs e vinis e quantos desses são discos dos Beatles? Bom, no total eu tenho tudo registrado em computador. Tenho, como é que se chama? Tenho... Uma base de dados. Exato. Vocês é que são das tecnologias. Por acaso não está ainda no disco, mas entre CDs e vinis que eu tenho registrado tem à volta de 40 mil. Vinis e CDs. E depois há uns que eu não tenho registrados, são aqueles que não me interessam também e ficam de lado. Agora, quando são dos Beatles, os Beatles não gravaram muitos discos. É verdade, mas eu sei que tu tens coisas que foram editadas no Japão, tens coisas que tens edições especiais. Pois tem, uma delas tenho um fantástico disco que é o álbum preto que foi me dado por um amigo meu, sabias? A sério? Não fazia ideia. Isto é uma referência. Joke, não é assim que se diz? Uma private joke. Private joke, é isso. É porque. Inside, depois está bem. É porque pronto, vale a pena aqui explicar que eu conheci o Luís nos anos 80, na agência Lusa, e portanto eu, apesar de ter a discografia toda dos Beatles e ser um fã da banda, mas não me comparo nem de perto nem de longe com o conhecimento e a profundidade de envolvimento do Luís com os Beatles. No entanto, a única coisa, a minha única coroa de glória é que, por um mero acaso, porque às tantas eu tinha um primo que já faleceu, ele era da idade do meu pai, se fosse vivo hoje teria cerca de 100 anos, que me foi visitar nos anos 80 e que sabia que eu gostava muito dos Beatles e que me levou um disco pirata dos Beatles, que é o álbum preto, que é um álbum triplo, bootleg, que, segundo reza a lenda... Ele confessou-se. Exato. Foi feito com base em gravações que alguém tirou da mesa de mistura enquanto estavam a gravar o documentário Let It Be. Exatamente. Pronto.
Muito antes deste Get Back agora. Exatamente. E eu falei nisso ao Luís, claro, típico Luís Pinheiro de Almeida, a primeira coisa que ele pergunta é: pá, eu compro-te isso. Pronto, eu disse: pá, Luís, não está à venda, mas vamos fazer uma coisa, mas eu gravo-te. É verdade. Pronto, e primeiro gravei-lhe em cassete, porque estávamos nos anos 80, Claro. mas eu sei que depois, passados uns tempos, tu perdeste a cassete, ou extraviaste, ou qualquer coisa, e eu fiz mais recentemente uma gravação em CD. Uma cópia, exatamente. Sim. Em que eu gravei diretamente do meu giradiscos. Eu na altura tinha, quer dizer, ainda tenho lá, mas por acaso agora está variado. E gravei diretamente do meu giradiscos para um CD em acetato preto. Exatamente. Ok. E portanto gravei os três discos em, já não sei se coube num ou em 2 CDs. Então, já não me lembro. Pronto. Mas está lá. E pronto. Mas é o único disco dos Beatles que eu tenho e que o Luís não tem. Quer dizer, pronto, o Luís agora tem uma cópia, mas pronto. O álbum em vinil é o único, mas é a única coisa. É só um. Mas estamos a falar de... Mas de quantos discos dos Beatles tu não sei, quer dizer, os oficiais tenho-os todos, não é? Certo. Epá, não sei. De cor, não sei, francamente não sei. E ultimamente eles têm editado imensas coisas e edições especiais. Sim, deixa-me cá ver de coisa. Não sei, deve ter para aí 1000, para mais coisa, menos coisa, não é muito mais. Não, a sério. 1000 discos de Beatles. Só de Beatles, fora os a solo. Certo. Certo. De Beatles. Sim, 1000, não são muitos. Não são muitos. É uma coleção que não acaba. E tem aparecido agora estes novos também, os compro todos. Eu os Assault também os tenho todos. E tenho algumas raridades. Por exemplo, há um disco do Ringo Starr que se chama Vertical Man, que tem 2 versões. Numa das versões de uma música, agora não sei dizer exatamente qual, que quem canta quem canta é de uma banda hard rock, Steve qualquer coisa, já me vou lembrar, que depois rejeitou a gravação, portanto na gravação final não aparece. Okay. Sabes essa história? Não. Mas tu tens as 2 versões, tens uma versões em que está essa gravação e a outra que depois teve que ser reeditada e que não aparece. Acho que é do Ringo, coisa. E eu dei ao Ringo para me assinar aquilo, ele olhou para aquilo: onde é que tu arranjaste isto? Onde é que tu arranjaste isto? Isso é um problema meu, assino lá o coisa, depois ele assinou. Portanto, estás a ver. Esse também é dos valiosos. O Flyer, sabes que eu... Se fosses agora vender isso no eBay, ainda davam uns milhares. Não sei. Essas coisas, juro-te, em relação a Beatles, essas coisas, não penso nisso. Posso pensar em relação a outros discos. Posso pensar, isso ainda há bocado referi, os Oasis. Posso pensar, pode falar XY, Z. E depois tenho muitos discos dos Beatles que valem muito dinheiro. Os de exportação, por exemplo, para Portugal, os chamados parlafones amarelos, valem muito dinheiro. Que eu só vejo na Record Collector, mas não penso nem vendê-los, nem emprestar, nem empresto. Nem ver, porque normalmente depois desaparecem sempre. Tens a coleção segurada? Já tive, mas depois, quando veio a crise, disse: pá, que se feliz. Não há dinheiro que pague aquilo. Pois. Não há dinheiro que pague aquilo. Também é verdade. Deixa andar, desisti. Mas já tive. Ok. Voltando só um pouco atrás, ao longo dos anos foste autor e participaste em programas de rádio, foste editor de várias coletâneas e autor e coautor de diversos livros sobre música popular. Além dos Beatles, o que é que ouves hoje em dia? Confesso que hoje em dia ouço muito menos do que ouvia aqui há uns anos atrás. Vou sempre aos velhinhos, nem que sejam os Searchers, os Rolling Stones. Gosto muito dos Rolling Stones. Toda a gente pensa que não. O gajo é só Beatles. Mentira. Gosto imenso dos Rolling Stones. Até assisti à gravação deles cá em Portugal, que eles vieram cá gravar na Valentim Carvalho, a gente foi lá, 2 ou 3, fomos lá espreitar. Ouço o Oasis, o Britpop continuo a ouvir. Hoje em dia, coisas que vão saindo, confesso,
confesso que não tenho, que não te sei dizer, não tenho ouvido. Deixaste acompanhar? Deixei, ultrapassei, depois entretanto também deixei de escrever sobre isso. Deixei o Blitz, deixei a agência e, portanto, não senti um incentivo para ver e ouvir e escrever. Estou um bocado a leste da música, hoje em dia, é verdade. Na verdade, os miúdos agora ouvem estas coisas novas, dos artistas novos, e acham que é tudo muito espetacular e tudo muito giro, mas a maior parte das coisas já foram feitas, não é? Isso é que eu penso às vezes, mas eu calmo, que é para não me chamarem. Às vezes por graça, quando me perguntam o que é que eu... Às vezes por graça, quando me perguntam o que é que eu estou a ouvir agora, eu costumo dizer... Já agora responde lá, o que é que estás a ouvir? Costumo dizer, estou a ouvir uns tipos novos que são muito bons, os Beatles. Muito bem. Mas sabes não sei se conheces. Mas sabes que esta coisa destes filmes, o Get Back e depois os outros, o Yesterday e outros filmes que aí têm aparecido, tem chamado muito, tem sido muito positivo, para quem gosta, obviamente, tem sido muito positivo no sentido de levar mais gerações de pessoas a ouvir Beatles. É verdade. Tem tido uma ação muito positiva. Eu lembro-me na altura, comentámos até através do Facebook, e eu fiquei com a ideia que não tinhas gostado muito do Yesterday. Eu curti imenso o filme. Também, eu acho que uma coisa é chagra, mas é assim. É claro que é uma premissa, pronto. É assim. É uma premissa louca. E essa daí é o Paul McCartney a cantar, ponto final e acabou. Não é? Mas eu gostei do filme, achei graça. Não, e como é que se chama? A ideia do filme é... A ideia é genial. É genial. Já falámos sobre isso, não foi? Sim. A ideia é completamente genial. Eu acho que, em alguns casos, está mal executada. Mas porque aquilo mete depois o romance lá no meio, não é? Certo. Tem coisa. Mas ou seja, a parte do romance tu terias dispensado. Completamente. Mas por exemplo, esse foi um dos 6 filmes que levou mais gente nova a gostar da coisa. E depois não sabem. Isto é dos Beatles. Por exemplo, há uma música muito famosa dos Nirvana. Eu estou mesmo mal. Que não é dos Nirvana, é do David Bowie. The Man Who Sold the World. Exatamente. Toda a gente acha que é dos Nirvana, mas não é. É depois. Há muitas assim. Então, antes disso, tiveste o grande êxito dos Guns N' Roses, o Live and Let Die, que era um tema do Paul McCartney. Exatamente. Estás a ver isso? As pessoas, como é o Guns N' Roses, como são os Nirvana, acham que é da altura, estão na moda, estão no top e tal. Mas depois vai saber, são coisas antigas e bem feitas. Sim. Não digo não. Aliás, agora estava-me a lembrar, os Guns N' Roses tiveram vários, mas tiveram 2 grandes êxitos, que um era esse, e o outro era o Knocking on Heaven's Door, que é o tema do Bob Dylan. Pois, que não é do Jimi Hendrix também. Sim. Exato. O Jimi Hendrix já tinha feito uma versão do Bob Dylan. Exatamente. Eu sou apaixonado por versões. Coleciono versões, assim, mas junto, eu não gosto de colecionar, junto versões, e as coisas mais fantásticas que eu tenho descoberto é exatamente as bandas novas com coisas antigas. Eu sempre que há um disco com versões eu compro. Acho que é a única coisa, ainda agora comprei da Chrissy Hind, que era dos Pretenders, que eu acho... que tem uma voz super sexy. É isso que eu acho, tem uma super... Agora, gravou um disco... Mas continua boa a voz dela. Ela já não é uma rapariga nova, mas a voz continua... Não a deitava para o lixo. A voz continua boa. Mas gravou agora uma coisa, como é que se chama? Gravou um álbum só com músicas de Bob Dylan. É verdade. Como curiosidade. Muito bom. Eu também comprei logo. Isso, com uma virtude do meu ponto de vista, é que não vai às músicas mais conhecidas do Bob Dylan. Tem aquelas ali... O sub-Bob Dylan, do sub não também, é desfazer do homem, mas que são menos conhecidas, pronto, assim. O que é ótimo porque permite também dar a conhecer músicas que de outra forma provavelmente a malta teria deixado passar despercebido. Há bocado falavas de grupos novos que eu gosto.
Nunca sei como é que se diz, não sei se é Flaming Lips, se é Flaming Lips, não sei. Flaming Lips. Pronto. São modernos, são de agora. Exato. Fazem versões do Arco da Velha. E então dos Beatles fazem versões. Tem dos Beatles, tem dos Pink Floyd. Tem todos, tem de todos. São ótimos, são ótimos. Qual é a tua cover dos Beatles preferida? E porquê que é With a Little Help from My Friend do Joe Cocker? Não, toda a gente. Não. De todo. Com a guitarra do Jimmy Page. Não, eu prefiro sempre o original. Sempre. Não há versão alguma, nem o Joe Cocker, não há versão alguma que consiga suplantar o original. Peço desculpa, não há. Tu podes gostar, mas eu não. Não, então, houve. Eu costumo citar alguém que dizia que, como é que se diz, a primeira regra para fazer uma cover dos Beatles é não fazer uma cover dos Beatles. Porque vai ficar sempre aquém. Pois é. Eu vou ser sincero, eu partilho dessa ideia, mas abro uma exceção para o Little Help from My Friends, porque acho que ele conseguiu desconstruir o tema com um ritmo e uma cadência completamente diferente, e o que tem é, de facto, não é uma cover, é uma versão alternativa ao tema. Eu estou quase de acordo contigo. É diferente, sim, senhor. Mas eu acho que não é tão alternativo quanto isso. O que há de alternativo, do meu ponto de vista, é a maneira dele cantar. Não é propriamente os acordes e não sei, as coisas técnicas, é a maneira dele cantar. Mas nada como o Ringo a cantar aquela canção. Mas olha, mas eu também sou da tua opinião que a melhor versão que se pode fazer de uma canção dos Beatles é desconstruí-la completamente. Sim. Não pode ser igual. E é por isso que há uma coleção de discos que chama-se Beatles Exótica, não sei se conheces, já há 4 ou 5 CDs, que são as versões mais inacreditáveis que alguma vez possas ter ouvido sobre os Beatles. Sim, inacreditáveis, algumas pelo lado bom, outras provavelmente pelo lado mau. Mau, exatamente. Tens, por exemplo, Eleanor Rigby declamado em latim por um deputado inglês. Fabuloso. Por exemplo. A única música que os Beatles não tocam um instrumento, tanto quanto sei. Pois sim, é tudo. Aquilo era só um naipe de violinos. Como é que se diz? Cordas. Cordas, eram, sim. Tens aqueles órgãos que a gente vê nas ruas de Amsterdão a tocar uma música qualquer, não sei o quê. Tens uma japonesa a cantar o Yellow Submarine, sim, coisas assim. Eu dou valor. A japonesa que não era a Yoko Ono. Eu dou valor a essas versões, porque, pronto, não tentaram imitar os Beatles, mas certo, pulverizaram aquilo. Há quem goste, há quem não goste. E tem. Talvez estava alguma portuguesa, mas não. Tá, sim senhor. Está o Ei de Jude do Carlos Bastos em Fado, nunca ouviste? Não. Nunca ouviste? Não. Tenho que te oferecer. Acho que não vou ouvir. Não, ouve lá, eu mandei o disco para aquelas revistas inglesas que era, já não me lembro, ou foi a Q, ou foi a Uncut, uma delas, não sei o quê. E todas elas, as revistas, deliraram com a versão em Fado de Lisboa do Ei de Jude do Carlos Bastos. A sério? A sério, já fez isso? Muito bom. A sério. Muito bom. Estou farto de falar. Tu estás aqui para isso mesmo, é para tu falares, não é para as pessoas que nos estão a ouvir não estão interessadas no que eu e o Fernando temos para dizer. Mas olha, mas voltando aos Beatles, portanto, ao contrário da maioria dos comuns dos mortais, tu foste sempre fiel. Bem mais além do normal Beatlemaníaco. Nos anos 60 foste, como já abordámos ali há pouco, quando passa, membro do clube oficial de fãs dos Beatles. Uhum. Explica-me uma coisa, só para o pessoal agora, quase não, 60 anos depois. O que é que um membro do clube de fãs dos Beatles recebia nessa altura? Ainda guardaste algumas dessas coisas? Imagino que sim. Claro. Tu és rapaz para guardar tudo. Recebi e pagava. Eu pagava. Eu tinha uma cota anual. Eu pagava. Para já ainda guardo o cartão. Já está autografado por uma McCartney e tudo.
Guardo o cartão, membro oficial, era o número 130.000, perdão, qualquer coisa. E depois recebemos cartas deles, mas cartas eram milhões naquela altura, portanto eram tudo impressas. Recebíamos informações antecipadas, por exemplo, mas eram exclusivas para os membros do Clube de Fãs. Estou a falar só de papelada. Informações, ainda o Sgt. Peppers não tinha saído, já nós tínhamos toda a informação sobre o Sgt. Peppers, quem tocava, quem cantava, cada uma das faixas, etc. E isto, o mais importante e o fundamental, todos os natais, os Beatles gravavam mensagens para o clube, exclusivos do Clube de Fãs. Isso era recebido como? Com um single? Lembras-te daqueles discos do Rita Cidade? Lembro-te perfeitamente. Dos flexíveis. Exato. Era isso, a gente recebia pelo correio. Essas coisas. Tenho muitos. Quer dizer, enquanto estive, eu só tive 3 anos. E depois vim para Lisboa e aquilo perdeu-se um bocado. Perdeu-se a minha ligação. Perdão, mas tenho um desses discos, era um formato de 7 polegadas, flexível, mas eram 33 rotações. Ok. Era do tamanho de um single de 45, mas eram 33. Exatamente. Okay. E um deles chama-se o Pantomime, tem capa do Paul McCartney, que também me assinou, já está assinado, portanto, isso é que era o fundamental. Recebíamos os discos de Natal. Esses hoje sim valem balúrdios também, nós éramos milhões em todo o mundo, também não deve valer assim tanto dinheiro como isso, porque havia muitos, não é? E toda a papelada... Sim, mas nem toda a gente guarda tudo como tu. Pois, o problema é esse, é que eu guardo. O problema não, é uma coisa boa, ainda bem. Estado. E depois a papelada toda, pá. Tenho papeladas fantásticas do Clube de Fãs. A desejar um bom Natal... com entrevista. E tínhamos outra coisa, que era a revista, todos os meses, que era chamada Beatles Book. Todos os meses tínhamos direito a uma revista com informações, diversas notícias, fotografias, informações, tudo. Ainda te lembras quanto é que custava uma cota anual? Já tenho lá, acho que pede, mas não sei, por acaso não sei. Se me ias perguntar isso, eu podia ter visto, se soubesse. Ocorreu-me agora também. Pois, está bem. Isso aqui é que é interessante. Depois, nos anos 80, entrevistaste o Paul McCartney, não uma, mas 2 vezes, com apenas 2 anos de intervalo. Pois bem. Pelo menos. Tu é que sabes muito. Pelo menos na segunda entrevista, lembramos de te ver na RTP. Como é que chegaste até ele? O Paul é o teu Beatle favorito? Não. A música que ele faz continua a ser relevante? A música que ele faz continua a ser relevante e tem discos mais recentes, uns gosto, uns não gosto mesmo nada, outros gosto bastante. Mas o Paul é bom, pronto, eu admito, concedo que ele seja um grande compositor, às vezes exagera em algumas coisas, mas pronto, mas não é o meu Beatle preferido. Quando me perguntam qual é o meu Beatle preferido, eu digo que são os 4. E quando insisto, não, mas tens de ter um, tenho, então é o Ringo. Pronto, acabo logo a conversa assim. Porque assim, eu gosto do Paul por uma razão, gosto do John por outra razão, gosto do Gerry ainda por outra razão, e do Ringo ainda por outra razão. Só que para mim os Beatles são os Beatles, ponto final, são 4. Não, bom. E também quando me perguntam quem é o quinto Beatle? Só conheço 4. Portanto, para mim é sério. E há um amigo meu, olha, no Efêmero, que diz, tu és um grande adepto dos Beatles. Adepto é bom. Eu disse, exatamente isso, exatamente. Porque é uma equipa, és adepto da equipa Beatles. Um coletivo, pronto, como o Gosso dizem, marxista, não é? Em linguagem marxista, é um coletivo. Não, eu gosto de Beatles e ponto final. O Paul por umas razões, o John por outras, o George por outras. Tínhamos guardado mais para a frente, mas sendo assim, coloco-te já. Então, não consideras que o George Martin seja o quinto Beatle? O George Martin é o George Martin por causa dos Beatles. Não são os Beatles por causa do George Martin. É rigorosamente o inverso. Mas não achas que o trabalho dele foi relevante? Claro que foi. Até o violoncelista que tocou
no Yesterday ou no Eleanor Rigby são relevantes. Claro que o George Martin é relevante, como foi o Geoff Emery, como foi o Phil Spector, como foram todos eles que trabalharam com eles, mas eles têm nome por causa dos Beatles, não são os Beatles que têm nome por causa dele. Este é um bocado arriscada, não é? Não é, porque a verdade é esta, e raramente alguém aponta isso, que é, tirando os Beatles, ele praticamente não produziu ninguém de nome. Calma, o Martin. Pois, calma aí não vou contigo. Não? Os americanos, sim, foram decididos por ele, não, tem isso. Mas ninguém ao nível não, ao nível dos Beatles, não, nem de longe. Não, e depois produziu coisas menores, Cilla Black, aliás, até uma caixa de George Martin muito interessante, quando produziu Blood, Sweat and Tears, por exemplo. Okay. E há mais, 5 coisas menores. Mas o George Martin deve o seu nome aos Beatles, ponto final. Mas fez outras coisas também, não enterremos assim mesmo, não calquemos George Martin na tumba, porque ele fez outras coisas com interesse. E há bocado eu não cheguei a perguntar se era o meu pulo, já respondi. Se o pulo era o meu pulo. Não, ia-te perguntar como é que chegaste até ao Paul McCartney? Sim. Muito fácil, para mim foi, porque foi só meter no avião e chegar lá. O McCartney tinha editado All the Best, que é uma coletânea, com as melhores coisas dela, e nessas alturas isso é que me aborrece. Estamos a falar final dos anos 80? Estamos a falar em 86, 87. E isso é que me irrita, eles só falam com os jornalistas quando é no interesse deles, quando têm coisas para promover. E o McCartney tinha para promover All the Best e convocou a imprensa italiana para ir lá a uma casa que ele tinha, uma mansão, que não era bem casa, era mesmo uma mansão. Fizeste passar por italiano? Não, foi mais ou menos, não, estás a rir, mas foi mais ou menos isso. Não foi bem, mas no fundo andei. O David Ferreira, que era o diretor da EMI, Valentino Carvalho, em Lisboa, e que é um grande fã, ou adepto dos Beatles, disse a imprensa italiana, que é isso? Não, eu tenho aqui um jornalista que tem que ir, e conseguiu meter-me lá no coisa, e assim foi, cheguei lá e depois não o larguei, coitado, ele já estava farto de mim, assinou-me tudo e mais alguma coisa. Tu levavas debaixo do braço dizer as coisas do clube de fãs, os discos, fotografias, a própria coisa. Ele deu-me o coitado dele, deu-me um pino, eu tinha feito um pino de propósito para a coletânea, uma canção que se chama Once Upon a Long Ago, que era o single. Obriguei-o a dar-me um pino, ele deu-me um pino, e depois andei sempre atrás dele, sempre atrás de mim. Não, mas essa foi a tua primeira entrevista com ele? Foi. Então e a segunda? Foi 2 anos depois. Foi para a altura, lá está, tinha para promover o Flowers in the Dirt. Esse disco é muito bom. Muito bom. Sim, é o meu segundo preferido. O meu preferido é o Flaming Pie. É? Gosto muito do Flaming Pie. Que giro. É o que o alô, solo, quer dizer, estás a falar solo, não? Sim, não estás a meter os wings. Não. Só dele mesmo. Mas é uma questão sentimental ou emocional, se calhar o que eu prefiro é o Flowers in the Dirt. Porque eu tive, nessa altura sim, foi, como os ingleses dizem, face to face. Eu e ele, mais ninguém, no estúdio dele, em Raia, cá em baixo. Portanto, foi em circunstâncias completamente diferentes da primeira. A primeira, no meio da confusão dos italianos. Desta vez foi mesmo ele sozinho. Hora e meia, em que ele me explicou, faixa por faixa, cada uma das canções. Eu até dei barraca, porque ele falou, há uma canção lá que se chama How Many People, que eu gosto. Eu só me dizia How many, eu não estava a perceber o que é que ele queria dizer. Então o que é que era? Fiz figura de estúpido, de parvo. Na altura era a guerra Irão-Iraque. E How many era Khomeini.
Feito estúpido assim, ele deve ter pensado nisso. Mas tenho uma história engraçada com essa entrevista. Eu normalmente, quando vou entrevistar gajos mais importantes do que eu levo sempre qualquer coisa. O que é raro. Diga-se passagem. Eu levo sempre qualquer coisa para oferecer, não é? Pronto, uma gentileza, pronto. E então para ele levei uma garrafa de vinho do Porto e levei o CD do Carlos Paredes, que se chama mesmo Guitarra Portuguesa. Conheces? Conheces a capa? Conheço. Tem a guitarra e dei-lhe aquilo, e ele olhou para aquilo, a primeira coisa que fez foi contar as cordas. Exatamente. Mas que guitarra é esta? Não sei o quê. Depois lá tive eu, estúpido, não percebo nada daquilo. Deixa eu explicar mais ou menos o que era aquela guitarra. O gajo ficou marado com aquela guitarra. Ficou tão marado que nesse ano, estamos a falar em 89 já, a segunda, ele iniciou em setembro, iniciou uma digressão. Desculpa interromper, essa foi a entrevista que depois foi editada para a TV? Não, isso foi a primeira. Ah, a primeira é que foi? A primeira é que foi para... Okay. Aliás, eu fui para... A primeira aconteceu em 87. Eu fui como sendo da TV. Ok. Estás a perceber? Okay. Eu era da Luz, mas fui como sendo da TV. A segunda não foi filmada. A primeira é que foi, em 87. Então, em 89, que foi em... um mês, foi julho, acho eu. Depois, em setembro, ele fez a digressão mundial e na chamada música ambiente, que eles põem sempre antes do concerto propriamente dito. Não digas que eu vou pôr Carlos Paredes. Chorei tanto, chorei tanto. Muito bom. Mas muito bom. Muito bom. Não vale a pena perguntar-te, portanto, se achas que 60 anos depois os Beatles continuam a ser musicalmente e culturalmente relevantes. Eu acho que sim, sem dúvida. Obviamente, até porque no final de 2021 o Peter Jackson e a Disney produziram um longuíssimo documentário de 9 horas com material até agora nunca divulgado sobre os Beatles e recuperado das sessões do documentário Let It Be. E eu vou ser sincero, eu vi o documentário, como tu sabes, e apesar de ter gostado, achei uma seca monumental. Mas acredito. Do que tu viste, que eu sei que tu também já viste pelo menos partes, não todo, o que é que tu achaste? Uma seca monumental. Não, é sério, não há justificação, quer dizer, não há justificação, claro que há justificação, e há de haver os chamados hardcores que vão gostar muito daquele filme, e há de haver... mas tu és hardcore e não sou hardcore. Não, porque já tinha visto, a maior parte daquelas coisas já são conhecidas. Já tinha visto, já está no Let It Be. O que eu acho do... Achas que é uma tentativa de reescrever a história? Acho que é mais grave do que isso, branquear. Mais grave do que reescrever. Bem, pode ser a mesma coisa. Mas é possível, o Let It Be é a história de um desastre, de um divórcio litigioso. E o Peter Jackson, no meu ponto de vista, tenta transformar o divórcio litigioso em divórcio amigável. Qual das duas versões é que é verdadeira? Eu não sei, mas como eu estou educado na primeira, para mim é que fica. Agora a segunda, tentar reescrever, tentar branquear, para mim não pega. É como, olha, tu estás nas novas tecnologias. Desculpa lá isso, como eu já disse. Eu ouvi os Beatles pela primeira vez em novembro de 1963, nos giradiscos mais banal, mais rofenho, é assim que se diz, rofeiro, que é possível. E gostei, não é? Não foi logo à primeira, mas gostei. E durante muitos meses continuei a ouvir Beatles naquele giradisco. Era uma coisa que eu estava a dizer há bocado. Ainda bem que tu dizes giradisco, porque eu já ouvi dizer leitor de vinil, que acho uma coisa inacreditável. Mas agora são os millennials que chamam. E portanto, são os culpados, é isso. Então, ouvi, não é? Não é agora os surrounds e os não sei quantos que me fazem gostar dos Beatles, não é? Ouve-se melhor, sim, ok, ouve-se melhor, mas eu já gostava de antes, continuo a gostar agora. Isto para te responder que já me perdi. Que continua relevante, sim senhor, e não há modernismos, não há tecnologias
que a mim pessoalmente... é o caso do Get Back. É a mesma coisa, eu gostei do Get Back, do Let It Be, da primeira vez. Não é uma segunda que vai fazer mudar a história que eu tenho na minha cabeça. Isso não é. É uma seca. Nem sei se vou ter coragem de ver aquilo tudo. Sabemos que há um antes e um depois dos Beatles. Consegues nomear 2 ou 3 bandas que tenham sido claramente influenciadas por eles? É lá, isso. Quanto tempo é que temos de entrevista? O tempo que for preciso. Além dos Oasis, claro. Além dos Oasis. Olha, os Rolling Stones. A primeira vez que os Rolling Stones foram ao top inglês foi com a música que os Beatles fizeram para eles. I Wanna Be Your Man. Pronto, queres mais do que isso? E antes disso... Ou seja, aquela rivalidade entre aspas, os Beatles foi sempre uma fabricação de marketing. Claro, tu és jornalista como eu, então que não é coisa da imprensa. Até pode nem ter sido marketing propriamente puro e duro. Mas era para criar história, para criar... Claro. É como os Oasis e os Blur, é exatamente a mesma coisa. É como hoje em dia, que sei lá, GNR e o HF, sei lá, essas coisas por aí. Tem sempre criado um fricção qualquer para vender jornais. Ucrânia e Rússia, não vamos por aí. Mas pronto, determinamos que claramente os Oasis, não é? Sim, até porque sim, eles próprios assumem. Sim. Os Stones que começaram por ter como êxito o primeiro êxito nos tops uma música que foi feita pelo Paul e pelo John, que lhes ofereceram. Sim, tens o caso mais recente do Tom Petty e os Heartbreakers. O próprio Tom Petty, quando gravava, está escrito, está documentado, não sou eu que estou... Não é uma opinião, era algo que ele próprio assumia. Não sou eu que estou a inventar, está escrito, está documentado. Eles gravavam e a bateria gostava de... E o Tom Petty virava-se para trás, não sei quantos, posso dizer uma mini asneira, deixa-te merdas, toca a Ringo. Queres mais coisas? Há muitos assim, há muitos exemplos, muitos. Agora, hoje em dia também não posso dizer assim tanto, porque eu próprio não conheço. Os Franz Ferdinand, talvez? Quem? Franz Ferdinand, não sei se conheces. Eu não conheço, eles vieram até tocar aqui em Lisboa. Vieram cá. Fizeram a primeira parte dos Rolling Stones, acho eu. Sim, também, sim. Sim, isso é a parte final do Britpop. Sobretudo o primeiro álbum deles, eles tinham muita coisa que lembravam muito. Sabe as coisas. Está bem. Há muitos. Sim, mas há muitos. Há muitos. Bem. Ainda bem, porque eu acho que a escola é boa, portanto é bom que ela... Os professores são bons e a matéria também. Exatamente. É certo, hoje em dia, eu não quero puxar a brasa à sardinha, mas se tu ouves um disco dos Beatles, qualquer ele seja, ouves aquelas canções e, para já, eu começo a ver como é que é possível isto ter sido feito. É logo a primeira coisa que eu penso. Como é que isto é feito? Como é que isto foi feito? Eles depois no tal Get Back algumas coisas eles explicam, mas enfim, pronto. E depois também, a minha segunda pergunta é, porque é que hoje em dia já não se faz assim as coisas tão claras, tão simples? Às vezes o simples é difícil. O simples é difícil. Para mim é, como é que eu estou a dizer, fico atónito, como é que é possível? Eu adorava ser músico, a sério. É um dos meus maiores desgostos, não sei uma nota, não tenho ouvido, não sei tocar nada, não sei tocar guitarra, não sei nada. Como é que é possível? Começo a pensar, como é que é possível? A sério. And I Love, que é uma música que eu adoro, por exemplo. Como é que é possível fazer uma coisa com aquela simplicidade? Não sei. Tens um tema preferido, além daquele... In My Life, há muitos. Olha, há um do George Harrison, que está no Help. Mas há muito, olha um que eu gosto muito, também é o lado B do Let It Be.
Look up the number, you know my name. Sério, ninguém gosta. Ninguém gosta. Eu sou do contra. Adoro aquilo. Mas e tem o saxofone do Brian Jones. Mas eu estou contigo. Eu gosto de, por exemplo, do álbum branco, um dos meus temas preferidos era Why Don't We Do It in the Road? Por exemplo. I Need You, do George Harrison, no álbum branco. No Help. Do Help. Era o I Need You. Que coisa fantástica. Mas há mais. Essa música é fabulosa. Nunca se ouvir. Pois. Entre outras, mas... Mas a sério. As coisas a mais... composição toda é fabulosa. Portanto, tu gostas mesmo dos temas obscuros, por exemplo, não és daquelas pessoas... Há quem defenda que, por exemplo, o álbum branco, na verdade, deveria ser só um álbum. E que se deveria expurgar George Martin. Expurgar dali. Estás a ver porque ele não é um quinto Beatle? Porque ele até o álbum branco não é álbum branco, é The Beatles. Correto. Álbum branco é o que nós lhe chamamos. Todos nós chamamos álbum branco. É uma das razões porque ele não é um quinto Beatle, é porque ele próprio queria encurtar o álbum branco. E os outros não é? Pois não sei, é verdade. Essa história do se é o que é, ponto final, e que agora, se tivessem feito, se não tivessem feito, se tivessem chamado, se em vez de, isso, comigo. Como os portugueses costumam dizer, se a minha avó não morresse, ainda hoje era viva. Exatamente. A história é o que é e não há nada a fazer. Não é? Claro. Fernando, queres atar isto com um lacinho e terminar? Sim. Perguntas fáceis. Sim, esta é muito fácil. Qual é que é a tua banda sonora preferida? Banda sonora Sim. Em termos de filmes? De filme. Olha, Twin Peaks, acho eu. Mas é mais série de televisão, não é? Mas estás a falar da sonora dos Beatles? Mas também não necessariamente. Não. Twin Peaks. Da série. Da série. Da série. Agora, de cine... Claro, a Ponto Ricoai. Então. Ponto Ricoai. Exatamente. Aquilo subiu. Sakamoto e David Bowie. Não. Isso é para intelectuais. Não. A Ponto Ricoai ia dizer outra coisa. É o Luz Zacarias. Toca. A versão. É fantástico. Eu gosto de coisas terra a terra. Estava a confundir com o Good Morning Mr. Lawrence. Merry Christmas Mr. Lawrence. Não. Gosto muito de discos de Natal. Faço coleção junto. Discos de Natal. O Ringo tem, toda a gente tem. A sério, toda a gente aqui no escritório goza comigo porque eu no Natal, eu adoro ouvir música de Natal. Claro, também eu. Compro discos, todos os anos compro. É um dos meus guilty pleasures. Eu adoro música de Natal. Eu costumo dizer que eu gosto tudo de Natal. Eu gosto de Natal, gosto do frio de Natal, gosto das filhós, gosto das prendas e gosto da música. E gosto dos filmes de Natal. Muito bem. Muito bem, António. Dizes filhós. Muito filhós. Exatamente. Claro. Ok, muito bem. Não é que as pessoas têm a dizer filhosos. Não, filhós. Mas eu vou lá. E conheço aquela coleção Very Special Christmas. Tem o desenho do Earring na capa. Sim. Tem versões de Bach também. Versões. Até a Madonna canta Natal. Toda a gente canta Natal. Sim, acho que... Até os Beatles cantaram Natal. O Paul McCartney tem vários. Tem várias. Tem. Wonderful Christmas Time. Sim. Que é um clássico hoje. Não é para... Pronto, não é das coisas mais inspiradas, mas tornou-se um clássico. Sim. Tornou-se um clássico de Natal. Inspirado é do John Lennon, não é? O Lennon? Esse sim é um clássico. Esse sim é um clássico. O Wonderful Christmas Time é o que toda a gente põe porque também não tem mais nada para fazer. Exato. Estraguei-vos isto tudo. Nada, nem de longe. Luís, olha, obrigadíssimo por teres vindo falar connosco sobre os Beatles e sobre a música em geral. Foi um prazer. Eu só tenho pena de ter uma péssima dicção, pá. Isso é que eu tenho pena. Mas sempre foi uma péssima dicção. Eu tive vários programas e um deles foi os Amigos da Alex, já há muitos anos também, em que eu evitava ao máximo falar. Às vezes eu passava
discos inteiros só para não ter que falar. Eu cheguei a passar, e acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na rádio, o lado B do disco que eu chamo Orelha, mas não é, que é o Medal dos Pink Floyd, e o lado B que é Echoes, que é um inteiro. Eu passei aquilo tudo, e na íntegra, só para não falar. Esse eu também tenho, por acaso. Também tens? Também tenho. Os Pink Floyd também tenho todos. Não tenho tudo, mas tenho uma boa coleção. Luís, um passarinho disse-me, foste tu que me disseste, que estás a escrever um livro novo. Podes dizer aqui ao pessoal o que é? Sim, mas não tem muito, quer dizer, não tem muito, posso dizer, não está quase acabado, não tem muito, não há grande segredo. É sobre as minhas viagens profissionais e pessoais, que eu, como jornalista, fiz muitas, por acaso, tive essa felicidade. Há música lá por meio, há as entrevistas com o McCartney, há o lançamento de discos dos Beatles em Londres, há a história dos Oasis, há a história dos U2. Em 97 eu andei atrás dos U2 pela Europa e Estados Unidos, andei atrás dos Oasis também, vou escrever sobre isso tudo. Mas depois as outras coisas profissionais, visita viagens presidenciais, primeiros-ministros, etc. Já tens título? Viagens no Tempo. Ok. E ainda é para ser editado este ano? Sim, no dia 17 de julho de 2022, que é a minha prenda de anos para mim próprio, que faço 75 anos. Espetáculo. É a minha prenda para mim. Muito bem. Uma vez mais. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigado. Tchau. Um grande abraço.